tarde, minhas irmãs e irmão. Irmãos, tem dois. Não é? Glória a Deus por você, homens valorosos, fiéis e corajosos. Não é fácil. Não é? É um prazer estar nessa tarde compartilhando com vocês a palavra de Deus. Mais uma vez o privilégio de estar com as irmãs nesse culto Mulher Esperança. Creio que Deus tem algo especial para as nossas vidas nessa tarde. Foi-me posto um desafio de falar sobre adorando na casa de Deus. Adorando na casa de Deus. E eu tenho uma história de vida com essa questão de louvor e diretamente a adoração. Muita gente confunde o fato de música na igreja com adoração. E as pessoas restringem a adoração à questão de louvor. E na verdade, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente acaba descobrindo que adoração é muito mais profundo do que simplesmente cantar. Cantar faz parte da adoração, mas não é única, exclusivamente, a adoração. E pensando sobre esse tema, eu orando e conversando com Deus, e dada toda o meu histórico de envolvimento, e depois eu quero dar um breve testemunho, se a gente tiver tempo, da minha vida com relação a essa questão de adoração, eu me perguntei a Deus sobre esse tema proposto, adorando na casa de Deus. Em primeiro lugar, algo que me chamou a atenção é a segunda parte do título, na casa de Deus. O que significa na casa de Deus nos nossos dias? Será que a gente entende essa questão na casa de Deus como um lugar de adoração? Será que a gente ainda vive debaixo de uma tradição e de uma herança de um homem chamado Constantino, que instituiu o culto e o lugar da adoração num lugar de 4 paredes, onde as pessoas entram e ali prestam seu culto, a sua adoração? E eu fiquei me perguntando sobre isso, sobre essa compreensão, o que na verdade significaria adorando na casa de Deus. E tomei a liberdade para falarmos exatamente sobre esse assunto, verdadeira adoração. O que na verdade é adoração? E qual seria uma verdadeira adoração? É claro que a gente não pode ser tão fundamentalista em dizer que nós não precisamos honrar a Deus, ter zelo, ter respeito na casa de Deus. E nós falamos e entendemos que casa de Deus, quando nós falamos assim, nós estamos dizendo a respeito do templo, do lugar onde se reúnem os cristãos. E eu imagino que esse assunto proposto e esse tema proposto diga, na verdade, respeito a isso. Mas esse título me chamou a atenção para algo que eu creio que está e deve estar mais profundo na vida de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro adorador. Quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, e nós leremos dos versículos 19 a 24. Poderíamos ler do versículo 1 até o 24, mas quero restringir o assunto para que a gente compreenda e ganhe tempo
nessa meditação nessa tarde. João, Evangelho de João, capítulo 4, nós leremos dos versos 19 a 24. A palavra de Deus nos diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós temos duas pessoas envolvidas nessa cena. Duas pessoas, para nós cristãos, muito conhecidas. E você ouve muito sermão, muita meditação sobre esse texto, certamente. Temos aqui Jesus e uma mulher. Essa mulher não era qualquer mulher. Tampouco era uma primeira dama ou uma mulher de fina classe. Mas uma mulher que teve destaque na palavra de Deus a ponto de merecer ser citada nas Escrituras. E ela teve um privilégio de poder dialogar com o próprio Jesus Cristo. Mas quem era essa mulher? A Bíblia nos diz que ela era uma mulher de Samaria, era uma mulher samaritana. Precisamos compreender um pouco da realidade de uma mulher no contexto judeu, e a gente já falou isso algumas vezes, e você já sabe que havia muita discriminação por parte de sexo feminino dentro da cultura judaica, mas isso era acentuada ou piorava a situação dessa mulher quando ela era samaritana. Por quê? 450 antes de Cristo, mais ou menos, Neemias reconstrói o templo, os muros da cidade de Jerusalém. E se você se transportar um pouco a sua mente, o seu conhecimento bíblico para aquele texto de Neemias, você vai lembrar que Neemias faz uma convocação para todo judeu puro, judeu que não fosse misturado ou tivesse relacionamento com outros povos pagãos. Quando Neemias faz isso, 450 anos antes de Cristo, ele estabelece uma separação entre judeus puros e os conhecidos samaritanos. Por quê? Porque essas pessoas que se relacionavam com povos pagãos não tinham sangue puro judeu. Eram misturados com pessoas de outras etnias e outras culturas e outras crenças. Logo, essas pessoas, eles eram rejeitados. Eles tinham o sangue judeu em si, porque eram descendentes do envolvimento de judeus com outras pessoas, mas com outras culturas, mas não eram judeus puros. Então não eram aceitos fora e não eram aceitos dentro. Você vai encontrar uma outra citação
depois na Bíblia sobre o bom samaritano. Passa um levita, passa um sacerdote, e quem atende aquele homem que sofreu um assalto ou era vítima de assalto é um bom samaritano. Parece contraditório, porque para o judeu não existe samaritano bom. Nem homem. Homem não era bom. E samaritano, menos ainda. Agora, isso se intensifica quando essa pessoa é uma mulher. A mulher já tem um preconceito todo sobre a vida dela, e agora a samaritana, a coisa ficou pior ainda. Bom, Jesus trava um diálogo com uma mulher, e essa mulher é samaritana. Judeu não tinha o costume, não era aceito para um homem judeu conversar com uma mulher em público. Então, imaginem só que situação aconteceu ali naquele poço. A história diz, no versículo 1 até o versículo 18, conta a história como se deu, que esse encontro aconteceu por volta de meio-dia. Meio-dia, em um poço, uma mulher samaritana e um judeu puro. Judeu puro, conhecido como Rabino, o Messias. Tudo para dar errado. Primeiro porque ninguém tirava água ao meio-dia, era o pior horário. O horário que ninguém ia ao poço tirar água. Por quê? Porque a história diz que essa mulher, além de ser samaritana, ela também tinha vários maridos. Então a coisa parece que só vai piorando, conforme a história vai progredindo, para o lado dessa mulher a coisa só vai piorando. E Jesus pede para essa mulher dar água. E a história fala que ela fala, como você é um judeu, e o judeu se reconhecia pelas suas roupas, pelo jeito de conversar, pela sua linguagem, pelo seu sotaque. Então quando Jesus pede água para a mulher, imediatamente ela identifica esse homem. E identifica Jesus também pela sua experiência com homens. E Jesus fala, olha, se você soubesse quem eu sou, você nunca mais pediria água, porque eu tenho a água da vida para te dar. E aí eles entram numa discussão e Jesus revela a verdade sobre ela. E ela fala, vejo que tu és verdadeiro profeta. E imediatamente após reconhecer que Jesus era um verdadeiro profeta, por conta do seu pecado, você nota isso no texto, ela imediatamente desvia o assunto. De repente ela pega uma tangente, porque não queria se expor, porque era samaritana, porque era pecadora, porque estava se escondendo, porque tinha vergonha, porque já carregava sobre si muito preconceito, e ela não queria sofrer mais com isso. Essa mulher toma um assunto tangente e fala, olha, mas os nossos pais adoravam nesse monte. O que ela está dizendo com isso? Ela está dizendo que os samaritanos, por não poderem adorar em Jerusalém, que era a área restrita dos judeus puros, criaram um lugar de adoração sobre o monte Gerizim. Então, eles adoravam lá, porque o monte Gerizim também foi um lugar adquirido por seus patriarcas. Então eles consideravam Gerizim também um lugar santo. E aí entra o assunto sobre o qual nós vamos falar.
sobre a verdadeira adoração. Adorar na casa de Deus, com um significado de que nós faremos um tempo de adoração conjunta como igreja de Deus, tem um significado todo especial quando ele é feito de maneira verdadeira. Quando a adoração, ela acontece como uma verdadeira adoração. E o descritivo de uma verdadeira adoração está disposto aqui em João 4, onde nós vemos Jesus ensinando para aquela mulher algo que é importante, inclusive nos nossos dias, de que, em primeiro lugar, para adorar a Deus, não existe um lugar físico. Não é condição de adorar a Deus ter um lugar físico. Eu e você, tanto quanto qualquer um que recebe sobre a sua vida o selo de Deus, o Espírito Santo, recebe o lavar regenerador de Jesus Cristo, cada um de nós pode adorar a Deus em qualquer lugar. Nós temos acesso a Deus de forma constante, em qualquer lugar. Jesus fala isso para confrontar aquela mulher a respeito daquela tangente que ela toma para tentar desvencilhar-se da confrontação do seu próprio pecado. E Jesus começa exatamente por aí. E uma lição que nós temos importante nesse processo é que para adorar a Deus, em primeiro lugar, nós precisamos olhar para nós mesmos. Deus não aceita de nós uma adoração impura. Deus não aceita de você ou de mim algo que não é santo, que não é separado. Jesus queria ensinar para aquela mulher que, em primeiro lugar, ela deveria desvencilhar-se do seu pecado. Que não adiantava ela, sendo pecadora, adorar no monte de Gerizim ou em Jerusalém. Não importava se ela fosse para Jerusalém como lugar sagrado ou no monte Gerizim como lugar sagrado. Se ela não se arrependesse dos seus pecados, se ela não confessasse os seus pecados, se ela não se abrisse para o perdão e a regeneração de Jesus Cristo, ela não poderia prestar uma verdadeira adoração. Ela não poderia adorar nem na casa de Deus e nem em qualquer lugar. Eu e você, meus irmãos e minhas irmãs, não podemos adorar a Deus se nós tentarmos esconder de Deus os nossos pecados e as nossas deficiências. Nós encontramos, e eu quero destacar algumas lições importantes nesse texto a respeito da questão da verdadeira adoração e quando essa verdadeira adoração se manifesta verdadeiramente em comunhão na casa do Senhor. A primeira delas é exatamente essa, que não existe local ou fórmula. Nós precisamos deixar a religiosidade de lado. Nós precisamos tirar do nosso coração a concepção de que Deus só aceita o nosso louvor, a nossa oração, a nossa adoração, a nossa rendição, quando isso acontece lá no templo, ou na igreja, ou na reunião dos santos. O que Deus precisa, e está respondido, essa resposta é dada,
Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A primeira característica de uma adoração verdadeira é aquilo que brota do interior de um coração quebrantado diante de Deus. De um coração que reconhece quem Ele é e quem Deus é. Quando nós vimos para a casa de Deus, quando a gente vem para adorar a Deus, quer seja no grupo de pastoreio, quer seja na reunião da SAF, quer seja na Mulher Esperança, quer seja num culto de oração, ou nos cultos dominicais, ou na EBD, a consciência que precisamos ter é de quem eu sou e quem Deus é, e o que Deus espera de mim. Um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que se entrega, que confessa e que rende e se rende ao Senhor. Salmo 51, 17 nos diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Esse é o primeiro destaque que nós temos nesse ensino de Jesus para as nossas vidas, para a sua igreja, através daquele encontro com aquela mulher samaritana. Não é possível adorar a Deus, seja onde for, sem que haja quebrantamento, sem que haja contrição, sem que haja reconhecimento de quem eu sou e de quem Deus é. Em segundo lugar, a adoração é fruto de conhecimento e experiências com Jesus Cristo. Versículo 22, o próprio Jesus diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Não existe adoração sem conversão. Por isso, quando a pessoa não se rende a Jesus, o que ele expressa na sua vida de ida para a igreja, de ida na missa, de ida aos cultos, são práticas religiosas, mas não uma verdadeira adoração. Pode haver até intenção, Deus é grande, Deus é bom, Deus fez todas essas coisas, mas se ele não render a sua vida a Jesus Cristo, se ele não tiver esse fruto, esse conhecimento e entrega, esse conhecer pressupõe entrega. Quando Jesus fala isso para aquela mulher, ele está dizendo para ela: mulher, eu conheço toda a sua vida, aliás, você tem razão, eu sou profeta, eu mesmo sou o próprio Filho de Deus, eu posso dizer desde o teu nascimento, eu posso falar toda a tua vida, eu conheço você todo. A única coisa que importa, não estou te condenando pelo seu pecado, o que eu quero te dar é água viva, não é a água que você precisa tirar do balde todos os dias, mas o que eu quero te dar é algo que vai preencher o seu vazio interior, o seu coração, e vai te dar o real sentido daquilo que é adorar a Deus e não uma prática religiosa. Essa é a segunda lição que nós precisamos entender. E a terceira lição: a adoração deve sair do profundo do meu ser. Ela precisa ser verdadeira. Ela precisa causar ligação entre a minha alma, o meu espírito e o espírito do Criador. Ela precisa ter sintonia com Deus.
versículos 23 e 24, nós encontramos exatamente essa descrição. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura como seus adoradores. Você faz parte de qual time de adoradores? Dos adoradores religiosos que cumprem um rito religioso, um rito, uma prática de herança, de tradição familiar? Ou você se encaixa nesse versículo que diz que é importante que adore a Deus a partir do seu interior, a partir do seu ser, a partir da sua alma, a partir de todas as coisas que Deus colocou dentro de você? Nós nos perdemos, amadas e amados. Muitas vezes nós fazemos as coisas no automático. Muitas vezes nós deixamos de entender que Deus espera muito mais de nós do que a nossa disposição religiosa de cumprir uma tabela ou de cumprir uma agenda evangélica cristã. Lembre-se quando Jesus falou para aquela mulher, muito provavelmente aquela mulher, ela fazia todas as suas orações, ela ia no templo, ela sabia como tinha que fazer, ela sabia como enganar os religiosos, os fariseus, os sacerdotes da época. Era só ir no templo e fazer as suas orações. Mas ela se confronta com um homem que sabe de todas as coisas e que expõe o seu pecado. E que diz para ela, não, isso não basta. Prática religiosa é nula, não vale nada. O que eu quero é a sua alma, é a sua entrega total. William Temple, ele diz o seguinte: a adoração e a submissão de toda a nossa natureza a Deus, e a vivificação da consciência mediante sua santidade, o nutrir da mente com a sua verdade, a purificação da imaginação por sua beleza, o abrir do coração ao seu amor e a entrega da vontade ao seu propósito são verdadeira adoração. Preste atenção. A adoração, então, é a submissão de toda a nossa natureza a Deus, é a vivificação da consciência mediante a santidade de Deus, o nutrir da mente com a sua verdade, a purificação da imaginação por sua beleza, o abrir do coração ao seu amor e a entrega da vontade ao seu propósito. Romanos 8, 16 e 17 e o versículo 26 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Isso é traduzir na palavra de Deus, ou entender o que escreveu William Temple a partir da própria palavra de Deus. Adorar a Deus em espírito e em verdade é cumprir o que nós encontramos nesse texto que acabamos
de ler. Minha amada irmã, meus amados irmãos, quando dizemos que queremos adorar a Deus na casa de Deus, isso tem que ser resultado daquilo que começa na sua vida, não na própria igreja, mas lá no seu quarto, no abrir dos seus olhos, no dia a dia, durante o dia. Quando você vem para a casa de Deus, e existe muitas vezes uma má interpretação de que eu vou na igreja buscar algo. Não, nós não vimos na igreja, a gente não vem para a igreja para buscar algo. Nós estamos para oferecer algo. E adorar a Deus é algo muito sério. Só pode ser feito de maneira correta quando a nossa alma, o nosso coração está totalmente rendido a Deus. Quando nós nos entregamos totalmente ao Senhor, quando eu e você temos a convicção de que aquele lugar para onde eu estou indo adorar a Deus, não é o lugar exclusivo onde Deus recebe a minha adoração, mas lá é o lugar onde eu vou com o corpo de Cristo, com a igreja, entregar a Deus aquilo que eu sou de verdade. E essa é a verdadeira adoração que Deus espera de mim e de você. Eu não era para estar aqui. Eu nasci numa cidadezinha muito pequenininha. Não sei se eu já dei meu testemunho aqui para vocês, mas eu vou falar. Eu nasci numa cidade muito pequenininha, chamada Iporã. Ninguém nunca ouviu falar. Fica oeste paranaense, um lugarzinho assim. O fim do mundo é um pouco antes. Iporã fica depois do fim do mundo. Então, quando eu nasci, isso foi em 1969, e aí você já sabe a minha idade, não tinha gerador nessa cidade, e naquela época a energia era muito deficiente. E era uma quarta-feira, um dia de culto na igreja, e minha mãe, ela começou a ter as dores de parto. Minha mãe não tinha a abertura de pelvis, então, quando eu cheguei no hospital, eu estava encaixado, mas não tinha como fazer o parto normal. E coincidentemente, naquele dia 7 de janeiro de 1969, a igreja estava orando, e aí avisaram o pastor de que a dona Raquel tinha ido para o médico para ter o bebê. Mas detalhe, começou um temporal muito forte naquele dia. E a eletricidade, no meio do culto, e logicamente no meio do parto, ela caiu toda a eletricidade. Então, o hospital não tinha gerador. Minha mãe, talvez aqui tenha algumas mulheres que fizeram cesariana naquela época, sabe o tamanho do corte que era. Então, minha mãe estava toda aberta, e acabou a energia, e o temporal estava quebrando as vidraças, e o pessoal na igreja lembrou disso, que ela estava lá, e começaram a interceder, a orar. Mas o médico saiu no escuro tateando e procurou meu pai e falou: olha, seu Ferreira, o senhor tem duas opções ou nenhuma das opções. As duas opções o senhor tem que escolher entre a sua esposa ou seu filho. A segunda opção, que pode ser muito provável, é não ter nenhum dos dois. O senhor escolhe agora ou fica sem nenhum dos dois. E meu pai, homem de Deus, falou: não, doutor, eu não aceito isso, eu quero os dois. Não, mas o senhor tem que escolher, o que eu faço? Eu salvo a sua esposa ou o nenê?
meu pai falou, ó, faz o que for possível. Eu não quero perder nenhum dos dois. O médico não tinha uma posição, voltou porque a coisa estava passando, não vai ficar discutindo. Voltou, e aí não tinha como terminar a cirurgia. Não tinha vela, não tinha lampião, não tinha lamparina, não tinha lanterna, não tinha nada. E minha mãe começou a ter hemorragia, para piorar. E meu pai conta que a enfermeira passava com baldes de sangue, e a coisa não acabava. E o pastor pediu para a igreja ficar orando e saiu, pegou o carro. E ele tinha uma caminhoneta grande, o hospital era hospital a nível térreo, e a maternidade tinha uma janela que dava para a rua. Então, esse pastor chegou, colocou a caminhoneta, ligou a luz alta, e acendeu e bateu lá dentro. Era um dentista. Aí ele bateu na janela, o médico abriu, ele falou, ó, tem condições do senhor fazer alguma coisa com essa iluminação? O médico falou, a gente vai tentar. E aí me colocaram de lado, já tinha nascido, e terminaram de fechar naquelas condições. Minha mãe, quando acordou da cirurgia, depois de ter perdido muito sangue, ela fez uma oração, falou, Senhor, se o Senhor preservar o meu filho, ele vai ser teu. Eu dedico ele ao Senhor. E assim, estou aqui, minha mãe também está aí, estamos vivos. Só que Deus, quando eu tinha 12 anos, a gente morava numa outra cidade muito pequenininha também, aliás, até uma certa idade só morei em cidade pequena, e aí minha mãe, nós morávamos nessa cidade, em uma igreja pequena, o pastor chegou e falou, olha, nós não temos ninguém que trabalha com música na igreja, ninguém. Você não quer aprender violão? Eu falei, olha pastor, eu tinha 12 anos, eu falei, eu posso tentar. Aí aprendi 4 posições. E assim, com as 4 posições, um dia ele me chamou na frente da igreja, 12 anos, e falou, o Valcimei vai assumir o conjunto musical da igreja. Toda a música da igreja vai ser o Valcimei que vai fazer. Tinha uns 80 membros. E aí o que um menino de 12 anos faz? Né? Sabia 4 posições, vamos trabalhar. E é assim que eu comecei a ministrar louvor na igreja, a partir de 12 anos. De lá para cá, nunca deixei de trabalhar com música e louvor na igreja. Mas esse tempo todo, irmãos, me ensinou, com todas as promessas que Deus tem para mim, e eu não quero me vangloriar, isso é só um testemunho da minha vida. E eu estou aqui pela fidelidade de Deus e não por mim, mas é Deus quem faz a obra. Tudo isso exemplifica e testemunha de que a adoração, ela precisa de dedicação, muita dedicação. Quando nós estamos adorando a Deus, e quando nós compreendemos essa verdadeira adoração, nós precisamos de uma entrega absoluta para Deus. Eu sei que muito provavelmente, se um dia eu sair dos caminhos do Senhor, eu não tenho mais o porquê estar nessa terra. Isso eu tenho claro comigo. Porque se o propósito de Deus foi desde o meu nascimento, é para isso que eu estou aqui. Mas só é possível isso tendo uma vida de compreensão do que seja verdadeira adoração. Porque se toda essa minha vida, e eu tivesse passado por tudo isso, mas não tivesse compreendido que eu preciso estar constantemente rendido aos pés do Senhor, e com um espírito submisso àquilo que Ele quer fazer, e compreender que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, e não por práticas religiosas, minhas irmãs, meus irmãos, eu não estaria aqui. Por isso, nessa tarde, o meu desafio, e eu estou encerrando com isso, é deixar essa palavra,
que, em primeiro lugar, a adoração não está presa a lugar. Em segundo lugar, é preciso uma entrega absoluta para Jesus para adorar verdadeiramente na casa de Deus. E em terceiro lugar, é preciso submeter os nossos desejos, o nosso espírito, àquilo que o Espírito de Deus direciona na nossa vida. É assim que eu tenho procurado viver. E é assim o meu desejo para a sua vida nessa tarde, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos ser verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa tarde. O Senhor procura de nós mais do que religiosidade, muito mais. Aliás, a religiosidade para nada serve. O Senhor procura adoradores que te adorem em espírito e em verdade. E a nossa adoração na tua casa, ela só pode ser verdadeira quando compreendemos essas verdades, Pai. Que não tenhamos uma mentalidade restrita a achar que o Senhor é adorado somente no templo, mas que nós tenhamos, Senhor, a adoração no templo como resultado de uma vida prostrada aos teus pés. Fala conosco, age, Senhor, na nossa vida e recebe a nossa adoração, o nosso louvor, que a Ti prestamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Okay. Vamos receber a bênção? Vamos colocar em pé? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, sobre cada filho de Deus, cada remido pelo sangue de Jesus, espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.